O Império Babilônico tem uma grande relevância na Bíblia Sagrada. É dividido em dois períodos, o primeiro Império Babilônico e o segundo Império Babilônico, ou Neobabilônico. O primeiro Império Babilônico foi criado por Hammurabi, rei nascido na Mesopotâmia, responsável por unir os semitas e os sumérios, levando a Babilônia a um grande crescimento. Durou de 1792 a.C. a 1750 a.C. O fim do primeiro Império Babilônico ocorreu com as invasões dos assírios, que dominaram a região por mais de 1000 anos. Mas em 612 a.C., os caldeus, povos de origem árabe, conquistaram e habitaram a região do sul da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. O grande fundador desse segundo Império Babilônico foi Nabopolassar, que derrotou os assírios. Em 605 a.C., subiu ao trono seu filho, Nabucodonosor, que continuou expandindo o Império Babilônico através do Oriente Médio. O Império Babilônico era violento e escravista. Dominava cidades, as subjugava e levava escravos para o Império. Eram de religião politeísta, isto é, cultuavam a vários deuses e tinham sacerdotes de suas divindades. O principal ídolo da mitologia babilônica era Marduk, rei dos deuses. Era também chamado de Bel, que significava senhor. Estava associado à água, ao julgamento e à vegetação. Os babilônicos acreditavam que era Marduk o responsável pela escolha do rei da Babilônia. Em 597 a.C., Nabucodonosor chegou a Jerusalém. O povo de Judá estava em constante pecado contra Deus e o Senhor havia alertado a eles que a desobediência custaria caro. Mas os judeus não quiseram ouvir e Deus não defendeu Jerusalém de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Em 597 a.C., os caldeus entraram em Jerusalém e o então rei Joaquim se entregou. Nabucodonosor levou os utensílios do templo de Salomão e milhares de presos da nobreza foram para a Babilônia. Entre eles estavam Daniel, Misael, Ananias, Azarias e Ezequiel. O rei caldeu colocou o tio de Joaquim, Zedequias, para reinar em Judá. A poderosa Jerusalém estava sob o domínio babilônico e Zedequias era um rei vassalo. No 9º ano do reinado, Zedequias se rebelou contra Nabucodonosor. O rei da Babilônia veio com força total contra Jerusalém e cercou a cidade. Ele levou 2 anos para conseguir penetrar os muros de Jerusalém, que lutava para se defender. Zedequias tentou fugir com seus soldados, mas os caldeus o capturaram e o levaram para a Babilônia. Os muros foram destruídos, o templo veio ao chão. Milhares de mulheres, crianças e jovens morreram à espada. Jerusalém foi incendiada. Os que sobreviveram foram levados presos escravos. Pouquíssimas pessoas permaneceram em Judá. Entre elas estava o profeta Jeremias. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio, na Babilônia, os remanescentes, que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. Na Babilônia, os judeus foram postos para trabalhar em todo tipo de serviço. Alguns se destacaram. Daniel, Misael, Ananias e Azarias se tornaram parte da nobreza e Ezequiel se tornou profeta. O povo se adaptou e começou a crescer, ter filhos e construir casas ali. Nabucodonosor fez da Babilônia o maior império do Oriente Médio em sua época, mas seu filho, Belsazar, assumiu o trono e pouco tempo depois a Babilônia caiu para os medos e para os persas, em 539 a.C. O grande responsável pela expansão persa foi Ciro, o Grande.